Você não está confuso sem motivo. O Espírito Santo pode estar redirecionando você. A confusão que ninguém consegue explicar. Você continua orando, mas parece que alguma coisa dentro de você mudou. A paz que antes você sentia desapareceu. Lugares que antes faziam sentido agora parecem vazios. Pessoas começaram a se afastar sem explicação. Algumas portas fecharam tão rápido que você nem teve tempo de entender o motivo. E quanto mais você tenta organizar seus pensamentos, mais cansada sua mente fica. O mais difícil não é a dor. O mais difícil é não entender por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tem dias em que você sente que Deus está em silêncio. Você ora buscando direção, mas não encontra respostas claras. Você tenta continuar forte, tenta acreditar que tudo vai melhorar, mas existe uma confusão emocional dentro de você que ninguém consegue enxergar. E talvez você tenha começado a pensar que perdeu sua conexão espiritual. Talvez você ache que fez algo errado. Talvez esteja se perguntando por que Deus parece distante justamente no momento em que você mais precisa dele. Mas escute isso com atenção. Nem toda confusão significa que você saiu da vontade de Deus. Em muitos momentos da vida, a confusão aparece exatamente quando o Espírito Santo começa a desmontar caminhos que não podem continuar fazendo parte do seu futuro. Porque antes de Deus revelar uma nova direção, Ele frequentemente remove as falsas seguranças que mantinham você preso em uma vida confortável, mas distante do propósito verdadeiro. É por isso que algumas pessoas começam a sentir um vazio que nenhuma distração consegue preencher. O Espírito Santo começa a incomodar aquilo que antes parecia normal. Você tenta voltar a ser quem era antes, mas algo dentro de você não deixa mais. Sua alma percebeu que Deus está chamando você para mais perto, mesmo que sua mente ainda esteja tentando entender o que está acontecendo. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo não apenas consola, ele também corrige direções. Ele interrompe caminhos errados. Ele cria desconfortos santos para impedir que você continue vivendo longe daquilo que Deus preparou. Talvez o problema não seja que Deus abandonou você. Talvez o Espírito Santo esteja mudando sua direção. E existe um sinal específico que quase ninguém percebe quando Deus começa esse processo de redirecionamento espiritual. Quando Deus começa a desmontar o que você chamava de certo. Existe um momento na vida espiritual em que Deus começa a retirar a paz de ambientes que antes pareciam certos. E isso assusta, porque a pessoa não entende por que começou a se sentir deslocada em lugares onde antes se sentia confortável. Você continua frequentando os mesmos ambientes, conversando com as mesmas pessoas, mantendo as mesmas rotinas, mas algo dentro de você mudou. O coração já não se conecta da mesma forma. A alma começa a sentir um peso estranho. E aquilo que antes alimentava suas emoções, agora parece cansar seu espírito. Muitas pessoas pensam que isso é tristeza, fraqueza emocional ou crise psicológica. Mas em vários casos, é o Espírito Santo criando desconforto para impedir que você permaneça preso em lugares que não combinam mais com o seu próximo nível espiritual. Porque Deus nunca permitirá que você encontre descanso permanente em algo que está afastando você do propósito. É exatamente por isso que algumas conexões começam a perder força sem explicação. Conversas que antes duravam horas passam a parecer vazias. Certos ambientes começam a gerar cansaço mental. E até desejos antigos perdem o brilho. Não porque você se tornou melhor que alguém, mas porque o Espírito Santo começou um processo interno de separação. E a parte mais difícil é que quase ninguém entende essa fase. As pessoas ao seu redor podem achar que você mudou demais. Alguns vão dizer que você está estranho. Outros vão interpretar seu afastamento como frieza. Mas existe uma diferença entre rejeitar pessoas e perceber espiritualmente que certos ciclos já terminaram. Em Isaías capítulo 43, Deus declara que está fazendo algo novo. E quando Deus começa algo novo, frequentemente, Ele desmonta aquilo que está impedindo você de entrar nessa nova fase. O problema
é que muitos tentam lutar para manter viva uma versão antiga de si mesmos. Tentam recuperar sentimentos antigos, ambientes antigos, hábitos antigos e até relações que Deus já começou a remover. E é nesse momento que nasce a guerra emocional dentro da mente. Porque uma parte sua quer permanecer no conhecido. Mas o Espírito Santo está tentando conduzir você para algo que ainda não consegue enxergar. O que parece destruição emocional pode ser separação espiritual. O silêncio de Deus que prepara uma nova direção. Uma das fases mais difíceis da vida espiritual começa quando você ora esperando respostas rápidas, e o céu parece permanecer em silêncio. Você busca confirmação, procura sinais, tenta entender se Deus ainda está ouvindo você. Mas em vez de clareza, tudo o que encontra é espera. E essa espera começa a mexer com sua mente de uma forma profunda. Porque o silêncio de Deus confronta aquilo que mais tentamos controlar. Nossa necessidade de entender tudo imediatamente. Existem pessoas que começaram a duvidar da própria fé, porque Deus não respondeu no tempo que elas esperavam. Algumas acreditaram que estavam sendo punidas. Outras sentiram que perderam a presença espiritual que tinham antes. E lentamente, a ansiedade começou a crescer dentro do coração. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, Deus silencia porque está tentando fazer você amadurecer espiritualmente. Enquanto você dependia apenas de respostas rápidas, ainda não tinha aprendido a confiar nele no escuro. É fácil acreditar quando tudo faz sentido. Difícil é permanecer firme quando o céu não explica nada. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Deus mostrou o destino, mas não revelou o processo. José recebeu sonhos grandiosos, mas logo depois foi traído, vendido e esquecido. Imagine a confusão dentro da mente dele. Imagine quantas vezes ele deve ter se perguntado onde Deus estava durante aquela dor silenciosa. Só que o silêncio nunca significou ausência. Enquanto José acreditava estar perdido, Deus estava posicionando cada detalhe do futuro dele. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus não esteja respondendo porque ainda existem áreas dentro de você que precisam ser fortalecidas antes da próxima fase. Talvez o Espírito Santo esteja ensinando você a desenvolver intimidade, em vez de dependência emocional de sinais constantes. Porque existe uma diferença entre seguir Deus por convicção e seguir Deus apenas quando tudo parece favorável. Muitas pessoas querem direção sem transformação, querem respostas sem amadurecimento, querem ouvir a voz de Deus, mas ainda não aprenderam a permanecer em silêncio diante dele. E é exatamente nesse lugar silencioso que o Espírito Santo começa a revelar o que realmente domina seu coração. O silêncio expõe medos escondidos, expõe ansiedade, expõe inseguranças, expõe feridas emocionais que estavam escondidas atrás de distrações. Quando Deus reduz os barulhos ao redor, você finalmente começa a ouvir as guerras que estavam acontecendo dentro de você. Por isso essa fase pode parecer tão intensa emocionalmente. Você sente que algo está mudando, mas ainda não consegue enxergar para onde Deus está levando você. Existe um desconforto espiritual estranho, um vazio que nenhuma distração consegue preencher. E ao mesmo tempo, uma sensação profunda de que não consegue mais voltar a ser quem era antes. Em Salmos capítulo 46 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba isso. Antes da revelação, vem o aquietamento. Antes da nova direção, vem o silêncio. Antes da clareza, Deus frequentemente remove os excessos que estavam impedindo você de discernir a voz dele. O silêncio de Deus nem sempre é rejeição. Às vezes é treinamento espiritual. E existe algo ainda mais assustador acontecendo durante essa fase. Sua alma começa a rejeitar aquilo que antes alimentava você emocionalmente. Quando sua alma começa a rejeitar o que antes alimentava você, existe um momento no processo espiritual em que você percebe que algo dentro de você já não consegue mais encontrar prazer nas mesmas coisas de antes. E isso causa uma confusão silenciosa. Porque externamente sua vida pode parecer igual.
mas internamente tudo começou a mudar. Aquilo que antes distraía sua mente já não consegue preencher seu coração. Certos ambientes começaram a parecer pesados. Algumas conversas cansam sua alma. Você tenta voltar a sentir entusiasmo pelas mesmas coisas, mas existe uma inquietação dentro de você que não desaparece. Muitas pessoas interpretam isso da forma errada. Acham que estão ficando frias emocionalmente. Acham que perderam a alegria. Acham que algo está quebrado dentro delas. Mas em vários casos, o que está acontecendo é um afastamento espiritual entre sua alma e aquilo que não combina mais com o lugar para onde Deus está conduzindo você. O Espírito Santo começa a remover o prazer de certas distrações porque sabe que elas estavam ocupando espaços que pertencem à presença de Deus. É por isso que algumas pessoas sentem um vazio estranho logo depois de momentos que antes pareciam satisfatórios. Elas riem, conversam, se distraem, tentam preencher o coração com entretenimento, relacionamentos ou excesso de ocupação. Mas quando tudo termina, a alma continua cansada. Porque existem vazios que não nasceram da solidão humana, nasceram da distância espiritual. E o mais profundo é que sua alma percebe isso antes da sua mente aceitar. Você começa a sentir culpa por coisas que antes pareciam normais. Não porque Deus deseja condenar você, mas porque o Espírito Santo está aumentando seu discernimento espiritual. O que antes parecia leve agora pesa dentro do coração. O que antes parecia inocente agora gera desconforto interior. Em Efésios capítulo 4, a palavra diz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso revela algo poderoso. O Espírito Santo fala também através da inquietação. Nem sempre ele usa sinais extraordinários. Muitas vezes ele usa desconfortos internos para mostrar que existe algo desalinhado espiritualmente. E é exatamente aqui que muitas pessoas entram em guerra consigo mesmas. Uma parte delas quer continuar vivendo como antes. Outra parte já percebeu que Deus está chamando para um nível mais profundo de intimidade. Então nasce uma batalha silenciosa entre o desejo da carne e a direção do espírito. Você tenta ignorar o incômodo. Tenta voltar aos velhos hábitos emocionais. Tenta recuperar a sensação antiga de conforto. Mas algo dentro de você não deixa mais. Porque quando o Espírito Santo começa a preparar uma nova fase, ele primeiro muda aquilo que alimenta sua alma. E talvez seja por isso que você se sente tão diferente ultimamente. Talvez Deus esteja removendo distrações que estavam mantendo você distante do propósito verdadeiro. Talvez o vazio que você sente não seja um sinal de abandono. Talvez seja um convite divino para buscar algo mais profundo do que tudo aquilo que o mundo estava oferecendo. Sua alma não está rejeitando tudo sem motivo. Ela está começando a perceber que existem lugares, hábitos e conexões que já não combinam com a pessoa que Deus está formando dentro de você. Talvez sua confusão seja o Espírito Santo tentando libertar você do que já não combina com o seu futuro. E quando esse processo começa, até algumas pessoas ao seu redor passam a se afastar sem que você entenda o motivo. Por que algumas pessoas começam a se afastar de você? Uma das dores mais difíceis do redirecionamento espiritual é perceber que algumas pessoas começam a mudar com você sem explicação clara. Mensagens ficam mais frias, conversas perdem profundidade. Pessoas que antes estavam presentes começam a desaparecer lentamente. E o mais doloroso é que muitas vezes você não fez nada contra elas. Mesmo assim, a conexão muda. Isso machuca porque o ser humano foi criado para se conectar emocionalmente. Ninguém gosta da sensação de rejeição. Ninguém gosta de perceber que está ficando sozinho. E quando isso acontece ao mesmo tempo em que você já está emocionalmente confuso, a dor parece ainda mais pesada. Mas existe uma verdade espiritual que quase ninguém aceita no começo desse processo. Nem toda perda é ataque. Algumas perdas são instruções de Deus. Porque existem pessoas que foram importantes para uma fase da sua vida, mas não conseguem acompanhar a direção espiritual que Deus começou dentro de você. E isso não significa necessariamente que elas sejam ruins.
Significa apenas que existe um desalinhamento entre o lugar onde elas decidiram permanecer e o lugar para onde o Espírito Santo está levando você. Muitas vezes, Deus não remove pessoas da sua vida para machucar você. Ele remove porque certas conexões estavam alimentando versões antigas de quem você era. E enquanto você tenta preservar vínculos por medo da solidão, o Espírito Santo está tentando impedir que você continue preso emocionalmente a ambientes que atrasam sua transformação. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Antes da promessa existir fisicamente, aconteceu uma separação. Antes da nova direção, veio o rompimento emocional. Porque alguns destinos espirituais exigem distanciamentos que a mente humana não consegue compreender imediatamente. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja permitindo certos afastamentos porque algumas pessoas conheciam apenas a versão antiga da sua vida. Elas estavam conectadas aos seus hábitos antigos, aos seus medos antigos, à sua mentalidade antiga. Mas agora o Espírito Santo começou a gerar transformação dentro de você, e nem todos conseguem permanecer próximos quando Deus começa esse processo. O problema é que muita gente interpreta toda perda como abandono. Então corre atrás de pessoas que Deus já começou a afastar. Força conexões. Implora atenção. Tenta manter relacionamentos que já perderam paz espiritual. E nisso, acabam prolongando dores que Deus estava tentando encerrar. Porque quando Deus começa a preparar uma nova fase, Ele frequentemente limpa o ambiente emocional da sua vida. Algumas pessoas saem porque não suportam sua mudança. Outras saem porque a missão delas terminou. E existem aquelas que se afastam porque a presença de Deus em você começou a confrontar áreas que elas não querem transformar. Isso não significa que você deve se tornar frio ou orgulhoso. Significa apenas que maturidade espiritual também envolve discernir quem consegue caminhar com você na próxima fase. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz que existe tempo para todas as coisas. Isso inclui ciclos, conexões e estações emocionais. E talvez a dor que você sente hoje não seja porque Deus está destruindo sua vida. Talvez Ele esteja removendo aquilo que impediria você de viver o que foi preparado para seu futuro. Mas existe um erro muito perigoso que faz muitas pessoas voltarem para o caos, justamente quando Deus está tentando libertá-las. O erro que faz muitas pessoas voltarem para o caos. Existe um momento extremamente delicado no processo de redirecionamento espiritual. É o momento em que Deus começa a libertar você de algo, mas sua emoção ainda sente saudade daquilo que estava destruindo sua paz. E é exatamente aqui que muitas pessoas voltam para o caos, porque o ser humano tem dificuldade em abandonar aquilo que já conhece, mesmo quando aquilo está ferindo sua alma. O familiar cria uma falsa sensação de segurança. Às vezes a pessoa prefere permanecer presa em um ambiente cansado emocionalmente do que enfrentar o medo de um novo começo conduzido por Deus. É por isso que algumas pessoas retornam para relacionamentos que já tinham sido encerrados espiritualmente. Voltam para hábitos antigos. Retornam para lugares que Deus já tinha mostrado que não faziam mais sentido. E depois não entendem por que a ansiedade aumenta, por que a mente fica pesada e por que a confusão espiritual cresce novamente. O problema não é apenas a escolha errada. O problema é lutar contra uma direção que o Espírito Santo já começou a mostrar. Muitas vezes Deus já havia removido a paz daquele caminho. Já havia permitido desconfortos. Já havia mostrado sinais internos. Mas a pessoa insiste porque sente medo do desconhecido. E o medo pode se tornar uma prisão emocional silenciosa. Tem gente que não permanece em certos ciclos porque ama aqueles lugares. Permanece porque tem medo de ficar sozinha. Tem medo de recomeçar. Tem medo de não conseguir viver algo melhor. Então se apega ao passado mesmo quando Deus está tentando abrir um futuro novo. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Mesmo depois de serem libertos da escravidão,
Em vários momentos eles desejaram voltar ao Egito. Não porque o Egito era bom, mas porque a liberdade exige fé, enquanto a escravidão oferece controle emocional conhecido. E existe algo muito profundo nisso. Algumas pessoas estão pedindo para Deus mudar suas vidas, mas continuam emocionalmente apegadas às mesmas estruturas que as mantinham presas. Querem uma nova direção sem abandonar antigos comportamentos. Querem cura, mas continuam alimentando aquilo que abriu a ferida. Só que o Espírito Santo não conduz você para frente enquanto sua alma insiste em morar no passado. Em Isaías, capítulo 43, Deus declara: "Não vos lembreis das coisas passadas." Isso não significa apagar a memória. Significa parar de viver emocionalmente preso a ciclos que já terminaram diante de Deus. E talvez seja isso que esteja causando tanta guerra dentro de você. Uma parte da sua alma já percebeu que Deus está chamando para uma nova fase. Mas outra parte ainda tenta negociar com aquilo que deveria ser deixado para trás. Por isso a ansiedade aumenta quando você insiste em permanecer onde Deus já retirou sua paz. Porque o Espírito Santo começa a confrontar tudo aquilo que está atrasando seu crescimento espiritual. E esse confronto nem sempre vem através de voz audível. Muitas vezes vem através do desconforto constante que não desaparece. Você tenta ignorar, mas a alma continua inquieta. Você tenta voltar ao que era antes, mas perde a paz rapidamente. Você tenta se convencer de que ainda faz sentido permanecer naquele caminho, mas algo dentro de você continua dizendo que já acabou. E sabe por quê? Porque quando Deus começa a redirecionar uma vida, permanecer no lugar errado começa a gerar sofrimento espiritual. Você não está em guerra apenas com a confusão. Está em guerra com a direção que Deus está tentando mostrar. E mesmo no meio dessa batalha emocional, existem sinais silenciosos de que o Espírito Santo já começou a preparar uma nova fase para a sua vida. Os sinais de que o Espírito Santo está preparando uma nova fase. Mesmo no meio da confusão, existem sinais silenciosos de que Deus não abandonou você. E o mais impressionante é que esses sinais quase nunca aparecem da forma que as pessoas imaginam. Muita gente espera manifestações grandiosas, respostas imediatas ou mudanças rápidas, mas frequentemente o Espírito Santo começa uma nova fase através de transformações internas que ninguém consegue ver. O primeiro sinal é que sua sensibilidade espiritual aumenta. Coisas que antes passavam despercebidas, agora mexem profundamente com você. Certos ambientes começam a incomodar. Algumas conversas parecem pesadas. Existe uma percepção diferente dentro da sua alma. Não porque você se tornou perfeito, mas porque o Espírito Santo começou a despertar discernimento espiritual. Você começa a perceber quando algo rouba sua paz. E isso muda tudo. O segundo sinal é o desejo crescente de se aproximar de Deus, mesmo durante a confusão. Perceba isso com atenção. Mesmo cansado emocionalmente, existe algo dentro de você que continua procurando a presença de Deus. Em meio à dor, sua alma ainda sente necessidade de oração, ainda sente vontade de ouvir uma palavra, ainda busca respostas espirituais. Isso é muito importante, porque pessoas completamente desconectadas de Deus normalmente não sentem fome espiritual. Mas quando o Espírito Santo está preparando uma nova fase, ele cria dentro da pessoa um desejo profundo de voltar para mais perto da presença. O terceiro sinal é a mudança de prioridades. Aquilo que antes parecia extremamente importante começa a perder força. Você começa a valorizar paz mais do que aparência, presença de Deus mais do que aprovação das pessoas, verdade mais do que distração emocional. E essa mudança pode assustar no começo, porque você percebe que está deixando de ser a pessoa que costumava ser. Só que existe algo poderoso acontecendo nisso. Deus não está destruindo sua identidade. Ele está removendo versões suas que nasceram da dor, da carência, do medo e da necessidade de aceitação. O quarto sinal é o desconforto constante em permanecer no mesmo lugar espiritual. Você sente que não consegue mais viver superficialmente. Não consegue mais ignorar aquilo que Deus vem mostrando.
Existe uma inquietação santa dentro de você empurrando sua alma para mais perto da transformação. É exatamente isso que aconteceu com Pedro. Antes de viver a nova fase do chamado, Jesus confrontou suas inseguranças, seus impulsos e seu medo. O Espírito Santo não prepara apenas destinos, ele prepara o coração da pessoa que vai carregar esse destino. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o deserto que você está vivendo não seja punição. Talvez seja preparação. Porque Deus frequentemente trabalha primeiro dentro da pessoa antes de mudar aquilo que está ao redor dela. Em Romanos capítulo 5, a palavra mostra que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Isso significa que existem fases da vida em que Deus está formando força espiritual, enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo emocionalmente. O mesmo Deus que permitiu o deserto é o Deus que está preparando a nova direção. E talvez pela primeira vez, você esteja começando a perceber que toda essa confusão não nasceu para destruir você. Ela nasceu para impedir que você continue vivendo distante daquilo que Deus planejou. Agora existe apenas uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual: entregar ou continuar resistindo à voz do Espírito Santo. A oração final para quem se sente perdido. Pai, existe alguém assistindo este vídeo agora que está cansado de tentar entender tudo sozinho. Uma pessoa que continua sorrindo por fora, mas por dentro carrega uma confusão que ninguém consegue explicar. Alguém que tentou permanecer forte, tentou continuar acreditando, tentou manter a fé viva, mas em muitos momentos sentiu que o silêncio tomou conta da alma. E hoje, diante da tua presença, essa pessoa precisa mais do que respostas rápidas. Ela precisa sentir que não foi abandonada. Espírito Santo, entra agora nos lugares mais cansados desse coração. Toca nas áreas feridas que ninguém conhece. Visita pensamentos que foram dominados pelo medo, pela ansiedade e pela insegurança. Quebra toda mentira que faz essa pessoa acreditar que está sozinha. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que estão sendo guiados pela tua mão. Mesmo na confusão, o Senhor continua presente. Mesmo no silêncio, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando a mente não entende o caminho, o céu ainda está conduzindo cada passo. Pai, remove agora todo apego emocional ao passado, toda ligação que impede essa pessoa de avançar espiritualmente, toda dependência emocional de ciclos que já terminaram. Dá força para deixar para trás aquilo que já perdeu a paz da tua presença. Existem pessoas que estão cansadas porque continuam lutando para permanecer em lugares dos quais o Senhor já começou a tirá-las. Mas hoje o Espírito Santo está chamando essas vidas para um novo começo. Que toda ansiedade escondida seja substituída por confiança. Que toda culpa seja confrontada pela tua graça. Que todo medo do futuro seja vencido pela certeza de que o Senhor continua no controle. Em João capítulo 16, Jesus declarou que o Espírito Santo guiaria os filhos de Deus em toda a verdade. Então guia agora essa pessoa. Mostra o próximo passo. Dá discernimento espiritual. Traz clareza onde existe confusão. Traz paz onde existe guerra emocional. E acima de tudo, não permita que ela volte para lugares que o Senhor já pediu para abandonar. Fortalece quem está fraco. Levanta quem pensa em desistir. Abraça quem está chorando em silêncio. Porque existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê todas elas. E talvez hoje essa pessoa ainda não compreenda completamente o que está acontecendo na própria vida. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez o caminho ainda pareça incerto, mas uma coisa permanece verdadeira. O Espírito Santo nunca perde alguém que decidiu continuar ouvindo sua voz. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que deseja. O sinal que você precisava ouvir hoje. Se este vídeo encontrou você em um momento de confusão, talvez isso não tenha acontecido por acaso. Talvez o Espírito Santo tenha permitido que esta mensagem chegasse até você, porque existia algo que sua alma precisava ouvir antes de desistir, antes de voltar para o lugar errado, antes de continuar carregando sozinho um peso que Deus nunca pediu para você suportar sem Ele.
Muitas vezes as pessoas interpretam a confusão como castigo, quando na verdade ela pode ser um sinal de transição espiritual. Porque Deus não bagunça uma vida sem propósito. Quando o Espírito Santo começa a redirecionar alguém, primeiro ele confronta aquilo que está prendendo essa pessoa emocionalmente. E esse processo pode parecer doloroso no começo, porque Deus frequentemente remove seguranças falsas antes de revelar o destino verdadeiro. É por isso que você não consegue mais encontrar paz em certos lugares. É por isso que algumas conexões começaram a mudar. É por isso que sua alma se sente cansada, mesmo tentando permanecer forte. Existe uma transformação acontecendo dentro de você. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar claramente a nova direção. Talvez ainda existam perguntas sem resposta dentro do seu coração. Mas não ignore os sinais que o Espírito Santo já começou a mostrar. A inquietação que você sente pode estar protegendo você de caminhos errados. O silêncio que machuca você hoje pode estar fortalecendo sua intimidade com Deus. E a dor que parecia destruição pode estar preparando o nascimento de uma versão sua muito mais próxima da presença do Senhor. Não volte para lugares onde Deus retirou sua paz. Não tente recuperar ciclos que o céu já encerrou. Não transforme carência emocional em desobediência espiritual. Existe algo novo sendo preparado. Em Isaías capítulo 43, Deus declara: Eis que faço uma coisa nova. E talvez essa novidade não esteja começando ao redor de você ainda. Talvez ela esteja começando primeiro dentro da sua alma. Continue ouvindo a voz do Espírito Santo, mesmo quando tudo ainda parecer incerto. Porque quem é guiado por Deus pode até atravessar fases de confusão, mas nunca caminha sozinho. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos.